Jogos violentos causam violência? Jogos eletrônicos normalmente são associados à principal causa do aumento de casos de violência entre jovens. Nas últimas décadas, acompanhamos diversas chacinas causadas por adolescentes ou jovens adultos em escolas, principalmente nos Estados Unidos. Logo após algum evento como esse, há sempre alguma matéria na mídia associando o acontecimento com o possível vício do assassino em videogames. Aqui no Brasil, não faltam situações nas quais a violência urbana e a agressividade juvenil foram relacionadas aos jogos pelos jornais. Mas afinal, há uma ligação comprovada da violência praticada na juventude com o uso recreativo dos jogos eletrônicos? O primeiro ponto a ser destacado aqui é sobre como lidamos com o tema violência. Normalmente, vemos a violência sendo tratada como uma anomalia, algo a ser eliminado no comportamento humano, um impulso primitivo a ser controlado. Realmente, para vivermos em sociedade, precisamos controlar nossos instintos, mas a violência é um componente do comportamento indissociável do que nós somos. Em boa parte das produções artísticas da história da humanidade, vemos retratada a violência ou agressividade. As aventuras épicas dos heróis da antiguidade, os poemas passados ao longo dos séculos, as pinturas retratando as guerras, as músicas exaltando os conflitos, as peças de teatro mostrando os grandes feitos, os filmes reproduzindo embates gigantescos e os pequenos também. Os videogames continuam a usar esse tema. Partindo desse pressuposto, temos também que considerar a violência como um sintoma, tanto pessoal quanto social. Uma criança agressiva, por exemplo, está indicando que está passando por algum sofrimento psíquico. Isso pode ser decorrente de algo que esteja acontecendo em sua família, um transtorno de ordem cognitiva ou um problema de ordem social que influencia seu comportamento. Desde os anos 90, observamos a popularização e o acesso mais fácil ao mundo dos jogos eletrônicos. Crianças e jovens acabaram sendo o público mais atraído. Com o avanço tecnológico, os jogos começaram a ser cada vez mais realistas. A violência presente em alguns deles começou a ser mostrada de forma bem mais explícita. A partir disso, várias discussões foram realizadas para entender quais seriam as consequências psicológicas para quem jogasse. Várias pesquisas foram encomendadas para esse fim. Até hoje não temos um consenso científico sobre o tema. Em 2016, a AP, Academia Americana de Pediatria, disse que foi encontrada uma ligação significativa entre jogos violentos e pensamentos agressivos e sentimentos de raiva. Ela também recomendou que os jogos não deveriam usar humanos ou outros alvos vivos, ou dar pontos por matar, porque isso ensinaria as crianças a associar prazer e sucesso à habilidade de causar dor e sofrimento a outros. Já outros pesquisadores, como Andrew Chbysky de Oxford e Luísa Chagas Brandão da USP, afirmam que, apesar de serem encontradas evidências de dessensibilização com relação à violência a partir da exposição a cenas violentas, isso não quer dizer que haveria uma correlação com práticas violentas. Inclusive, Chbysky defende a ideia de que o uso do videogame é uma ótima estratégia de afastar os jovens da violência, canalizando essa energia para uma prática de lazer sem danos. Respondendo à pergunta do título do vídeo, é muito simplista afirmar que há uma relação direta entre a violência praticada em um jogo eletrônico com a violência praticada na vida real. Diversos fatores precisam ser analisados em cada caso. Se há uma predisposição da pessoa que causou a violência, algum tipo de transtorno, a situação socioeconômica dessa pessoa, a rede de apoio socioafetivo, entre outros. Os videogames violentos já possuem uma legislação que os limita. Há um limite de idade obrigatório em todo jogo. O que ainda falta é uma fiscalização mais rígida dos pais que precisam acompanhar com mais cuidado o tipo de conteúdo que seus filhos consomem. A violência existia antes dos jogos eletrônicos e continuará existindo com eles. O que precisamos entender é o sinal evidente de que há algo de errado na sociedade de forma mais geral. A violência é resultado de conflitos sociais e políticos que precisam ser debatidos e direcionados para uma solução. Culpar os videogames é apenas um subterfúgio para não se aprofundar em problemas bem mais complexos. As referências utilizadas estarão na legenda. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.